professores poderem... Eu sou autóctono do IPERJ, professores são estrangeiros, no bom sentido da palavra, no melhor sentido, e eu, autóctono, no pior sentido, e agradecer o fato de que vocês aceitaram o convite do laboratório, o convite do professor Renato e o convite nosso também, dos pesquisadores que pensaram e acharam interessante organizar esse evento. De certa maneira, caberia numa divisão minimamente equânime dos poderes da mesa que eu representasse o Hume para que o Hume tivesse um representante. Tinha o princípio de que o Spinoza ele teve dois representantes, dois bons representantes. Então, infelizmente, eu não representaria o Hume porque não farei a empresa de combater representantes de Spinoza, que não seria um movimento tão forte assim. Mas tentarei fazer algumas considerações sobre esses dois autores. São dois autores que me instigam, cujas aproximações nem sempre são tão evidentes, mas, se pudesse dizer, em última instância, eles mobilizam um certo estilo de pensar, um certo vocabulário do pensamento que converge, que converge. Experiência, natureza humana, os afetos, as paixões, uma certa estilística. Então, para que eu não confronte Spinoza, ao mesmo tempo que não defenda Hume, a minha ideia foi produzir alguma sorte de ponte entre o Hume e o Spinoza. Evidentemente que Hume primeiro, beneficiando o Hume nessa ponte em relação ao Spinoza, ou seja, o caminho por Spinoza. Existe um certo anacronismo no que eu vou dizer, mas essa ponte entre os dois, inclusive um esforço um tanto estético, no sentido um pouco mais russo, um esforço um pouco construtivista, tipo produzir abstratamente essa ponte entre os dois, entre o Hume e o Spinoza. E o esforço dessa ponte também se dá no sentido de não substancializar nem Hume, poderiam ser substancializados, mas a minha proposta de produzir uma ponte entre os dois é de não substancializá-los. O que significa que ter mais do que uma relação entre Hume e Spinoza, que de certa maneira exigiria que houvesse evidências que ligassem Hume e Spinoza, Spinoza e Hume de forma nenhuma, mas uma certa evidência que ligasse Hume e Spinoza. Essa ponte me permite dizer e tentar mapear alguns instantes onde existe um encontro entre o Hume e o Spinoza, uma certa coincidência. A primeira, uma certa coincidência estilística, que é o fato de que o Hume e o Spinoza eles optam por argumentos que lembram, de certa forma, isso, uma licença poética muito grande, lembram uma espécie de iceberg, como outros autores também, talvez como Schopenhauer, em certo sentido, autores que mobilizam na maneira de pensar um certo argumento em forma de iceberg. É como se identificassem um problema e esse problema funcionasse como um índice, não linguístico, mas um índice conceitual, que colocasse, mostrasse, evidenciasse qual é o problema. No caso do Hume, existe uma ponta do iceberg que é talvez o conceito de homem, que mostraria, sendo propriamente a questão, então um certo conceito cultural de homem, mas que seria a ponta do iceberg, no qual apareceria com dimensões continentais a natureza humana. E no caso do Spinoza, uma certa percepção também, talvez cultural ou monoteísta de Deus, esconderia, ou de certa maneira seria o problema de alguma coisa que tem dimensões continentais, que num certo vocabulário aristotélico, mas não com o sentido que Aristóteles fornece, seria o problema da imanência, o problema continental, é todo o problema. O Schopenhauer faria isso com a vontade. A vontade, com V minúsculo, ela
a ponta do iceberg na vontade que também tem dimensões continentais. Então, desse estilo, esquecendo um pouco os icebergs, indo por um certo problema, interessantemente, uma ponte entre Hume e Spinoza, de Hume que vai para Spinoza, passa por alguma coisa expressiva e não muito evidente, que é o pensamento do Maquiavel. Tanto Hume quanto Spinoza vão ao Maquiavel para produzir um certo olhar sobre a experiência da política, né? O Maquiavel está no Spinoza, no Tratado Político, surge no Spinoza do Tratado Político, e o Maquiavel está no Hume dos ensaios. Né? Os ensaios são organizados de muitas formas, mas uma delas é ensaios morais, políticos e literários, né? Os estéticos. Ele está ali. O Maquiavel está no Hume e ele está no Spinoza. Então, a maneira de produzir uma ponte entre o Hume e o Spinoza é investigar algum lugar onde os dois foram. Essa talvez fosse uma ponte. Um condomínio, uma certa região, um bar, algum lugar que os dois frequentaram. Esse lugar que os dois frequentaram chama-se Maquiavel. E eles se apropriam de Maquiavel mostrando problemas muito parecidos. O que faz com que esse certo estilo de pensar que o argumento em forma de iceberg conduz com metafísicas distintas, Hume e Spinoza, a perceberem no Maquiavel não só o mesmo problema, mas se aproximarem de Maquiavel com o mesmo tipo de olhar. Ou seja, a experiência política ela não se mostrará pelas suas razões próprias, mas, de certa maneira, o olhar investigativo, nesse caso, com metafísicas distintas, no Hume e no Spinoza, mas o olhar investigativo não permite, e é isso que talvez Maquiavel, o fato de que os dois frequentam Maquiavel ensina isso aos dois, alguma coisa que diretamente eles extraem do Maquiavel, é o fato de que a política, pelas suas razões próprias, não ocultará a sua crueldade. Evidentemente que não dizendo o aspecto nobre da atividade política, mas o fato que a atividade filosófica conceitual para a política, evidente, talvez na educação do príncipe cristão, o nome dele agora, do Erasmo de Roterdã, que é uma política que esconde a sua crueldade. Né? Um contexto contemporâneo do Maquiavel, que é um período onde se escrevem manuais para príncipes, e Maquiavel fala de uma política que entrega a sua crueldade, Erasmo produz uma política que esconde a sua crueldade. E o modo pelo qual Spinoza e Hume vão ao Maquiavel, os dois salientam essa questão. E se alguma coisa que a política o modo pelo qual a política se mostra, nessa aproximação com a política não pode esconder a sua crueldade. Ou seja, é um olhar filosoficamente, um olhar político-filosófico, diretamente orientado para poder perceber o aspecto, digamos assim, intrincado da política e a crueldade. Ou seja, existe uma espécie de condução da meditatio, né, do modo de pensamento, a extrair da política a crueldade que ela esconde, em certo sentido. Ou seja, um modo de pensamento que permite, que obriga, nem permite, porque não é propriamente o espontaneísmo, não é produzir um ambiente que faz com que a crueldade política apareça, mas é uma espécie de perseguição